uma questão muito interessante, com relação ao testemunho. E também foi possível observarmos que o conteúdo que nós lemos, que traz realmente uma diferença entre os evangelhos sinóticos, aqueles três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, esse conteúdo acerca de como se deu realmente a transmissão do testemunho de João Batista para seus seguidores, e aí toda essa caminhada cristã vai se dar por uma origem. E foi importante esse evangelho de João nesse sentido, porque se nós não tivéssemos esse relato, talvez nós fôssemos apenas aquele conteúdo que nós lemos na semana passada, que se encontra em Lucas capítulo 5, e poderíamos achar que o João Batista não preparou realmente alguns, né, de uma forma a conhecer verdadeiramente o Cordeiro de Deus, e desses que ele preparou de forma liberal, eles se deixaram seguir pelo seu mestre. Então é importante isso, a gente fazer algumas considerações iniciais, um pouquinho de lembrança do que nós vimos na semana passada, e acerca dessa questão do testemunho, nós estamos aqui dando os primeiros passos, né? Falando sobre os primeiros convertidos. Nós vimos, no caso, André, João, que é aquele que não se identifica, mas pelo que nós verificamos no Evangelho de João, é uma característica desse Evangelho. João nunca se revela, nunca se coloca ali, mas percebe-se que é ele. Também Pedro. E esses três aqui, nós destacamos o papel fundamental da vida de João Batista, a importância do testemunho de João Batista. Nós nunca podemos nos esquecer que esse João Batista foi aquele que o próprio Senhor que ele foi designado como precursor, aquele que prepararia o caminho, aquele que levaria a trazer as boas novas, aquele jovem que foi refugiado no deserto, que, apesar de ser alguém que seria um profeta, um sacerdote, perdoe, ele teria uma vida como sacerdote, de estar no templo, uma vida com regalias, mas o Senhor o constrangeu para que esse jovem se refugiasse no deserto, e ali, comendo gafanhotos e mel silvestre, vestindo roupa de pele de camelo, tendo uma vida realmente extraída das coisas desse mundo, pudesse ser orientado a que um dia, depois de todo esse processo, ele pudesse estar às margens do Rio Jordão e anunciar a vinda do Senhor, a levar as pessoas ao arrependimento, a batizá-las com água, mas dizendo que depois dele viria alguém do qual ele não seria digno de desatar suas sandálias. Aquele ao qual era o verdadeiro mestre. Ele estava apenas aplainando o caminho, ele estava apenas anunciando. Ele, como nós podemos ver, uma coisa que eu aprendi muito na minha profissão, uma frase que diz assim: a palavra convence e o exemplo arrasta. Nós podemos, pelo viver de restrição de João Batista, pelo que ele poderia ter direito, como eu falei anteriormente, e ele abdicou. Um homem que tem não só um testemunho, mas dá testemunha. Ele tem um viver cujo exemplo arrasta, cujo exemplo foi capaz de fazer com que André e João, ao ser apontado quem seria aquele que era o Cordeiro, eles tiveram o sentimento, não por imposição, mas sim por coração, de seguir o Mestre. E isso nós vimos na semana passada. Também acerca ainda do que nós vimos semana passada, é importante enfatizar, como nós vimos, isso se encontra em João capítulo 3, versículo 29, João Batista, ele não é a noiva mística do Senhor, ele é o amigo do noivo. E assim como amigo do noivo, a função dele, a missão dele, é realmente levar a noiva mística até o encontro com seu noivo. E ele realmente cumpriu essa missão. Como também nos lembramos
daquele encontro, daquela preparação lá, quando Abraão queria um filho, uma esposa para seu filho Isaque, que aquele servo Eliezer vai até Rebeca e traz Rebeca até a presença do noivo Isaque. E esse é o trabalho do Espírito Santo, que nós vemos aqui também, João Batista dando conta disso, preparando para que a noiva mística possa conhecer o noivo. E como lá em Rebeca e Isaque, assim que Rebeca encontra Isaque, não tem mais o que se discutir. Ali a noiva reconhece o noivo. E ali, como nós vimos, eles já se acasalam. Esse é o efeito de um bom testemunho. Essa é a missão que o Senhor tem nos incumbido nos dias de hoje. Assim como João Batista um dia, ele realmente deu provas do testemunho do Senhor. Nós também somos concitados, somos realmente envolvidos pelo Senhor, a que possamos cumprir cabalmente essa missão, de levarmos as pessoas a conhecerem este Senhor maravilhoso. E aí, irmãos, nós falamos um pouco desses primeiros que compõem a noiva mística do Senhor, no caso aqui, André e João, 2 discípulos de João Batista, que logo que João Batista aponta para ele, que é o que eles mais desejavam, ouviram muitas coisas acerca do Senhor, acerca do encarnado, acerca daquele que era o Cordeiro de Deus, e quando João Batista aponta para quem realmente é, o coração de André e João são despertados a seguir esse mestre. E aí vemos que esse encontro de Jesus com André e João, como foi falado na semana passada, é um encontro muito simples, um encontro que, à luz da visão humana, é uma coisa bastante insignificante, não tem qualquer preparação, as pessoas não são apresentadas, não há qualquer formalidade, e isso é algo que até hoje, dentro da nossa caminhada cristã, é algo que precisa ser por nós entendido. O caminho que nós temos que ter para levar as pessoas ao Senhor, fazer com que elas encontrem esse noivo maravilhoso, tem que ser de uma forma simples, uma forma sem formalidade, uma forma em que a única pessoa que deve aparecer é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, como é maravilhoso quando nós, com a visão espiritual, vemos os passos que a igreja está dando em sua gênese, né? A infância desse caminhar maravilhoso com o Senhor, desse cristianismo, é de uma forma muito tranquila, muito simples, mas uma forma em que nós vemos os corações que realmente são do Senhor. E aí nos lembramos daquele encontro de André, aquele diálogo, desculpem, de André com o Senhor. E o Senhor, a primeira coisa que o Senhor fala é: que buscais? E nós vimos também que essa pergunta ecoa em nós. O que nós buscamos, irmãos, nessa pessoa do Senhor? Buscamos posição social, buscamos querer almejar coisas dessa vida, buscamos galardão, buscamos prêmio, buscamos ser uma autoridade num reino vidouro, ou buscamos a pessoa preciosa e maravilhosa dele? Isso tem que realmente nos investigar, nós precisamos ter essa luz a nos vigiar para que nós não nos desviemos, que o mais importante, e graças a Deus porque isso já ocorreu em nossas vidas, nós já conhecemos o Senhor. Quando ele também lá naquele diálogo, ele diz: vinde e vede, nós também podemos agradecer: Senhor, obrigado, porque nós fomos levados até a Ti e estamos vendo o Senhor como realmente o Senhor é. Claro, ainda não totalmente, mas um dia, para a honra e glória do Senhor, nós veremos Ele como Ele realmente é. E aí, irmãos, o que mais nos faz buscar o Senhor não são coisas, mas é a própria pessoa dele. O Senhor lá com Pedro, e nós vemos isso lá no final de João, o Senhor pergunta, né, se Pedro amava mais, se amava a ele realmente. E ele pergunta: se amas mais a ele do que todas as coisas, do que as pessoas. E é isso que o Senhor quer de nós.
nós temos que entender que o princípio do nosso amor, ele é centrado na pessoa de Jesus Cristo. Depois de amarmos o Senhor, nós conseguimos, com esse amor, amar as pessoas. Não adianta nós desenvolvermos um amor se não estiver realmente centrado na pessoa de Jesus Cristo. Isso será um amor, infelizmente, caído, um amor com esta realidade deste mundo, mas não o verdadeiro amor. E que o Senhor nos leve sempre a colocarmos ele em primazia. O princípio do amor é uma pessoa, é Jesus Cristo. E derivado desse amor, nós conseguimos amar a todos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E continuando ainda, irmãos, nessa introdução, nós vemos ali aquela prontidão de André, depois daquela experiência, e aí eu também queria enfatizar um pouco aquela experiência que o Senhor deu tanto a André como João, não foi uma coisa para o dia seguinte, foi uma coisa de imediato, e como isso para nós nos provoca hoje, irmãos, como nós falamos do Senhor, nós somos pessoas que pregamos o evangelho e deixamos para uma semana depois darmos continuidade, ou temos realmente o constrangimento, como foi com o constrangimento que, ao lermos esses trechos, nós vemos que o Senhor, no mesmo momento, o Senhor oferece o caminho de que eles já poderiam se relacionar a partir daquele momento. E isso fica para nós, quando formos realmente levar as pessoas a essa pessoa, que é Jesus Cristo, que nós não adiemos e que nós possamos realmente responder às expectativas das pessoas de imediato, não ficarmos adiando, porque este é o nosso Senhor, e assim Ele quer de nós. E aí, falando dessa prontidão de André, que conhece o Senhor e tem aquela tarde e fica com o Senhor, ele e João, e ali vai falar no que isso provocou nele, num efeito multiplicador que já vem de João Batista, porque André é despertado agora a anunciar isso que ele viu. E ali nós vimos também que ele vai até o seu irmão, que é Pedro, e transmite que eles viram o ungido de Deus, aquele prometido. E isso é realmente aquilo que o Senhor está nos ensinando. Nós um dia conhecemos esse Senhor e tivemos essa maravilhosa oportunidade. E nossos corações precisam ser despertados a que levemos essa alegria que está em nosso coração a tantos que precisam. Nós sabemos que naturalmente nós temos sede, mas o Senhor fala ali que do nosso interior fluirão rios de água viva. Então, primeiro, como nós vemos no caso daquela mulher samaritana, que está em João capítulo 4, ela realmente foi ao poço para tomar a água, tinha sede, e o Senhor sacia a sede dela. Mas, depois disso, verificamos algo dentro dela, algo maravilhoso, que faz com que ela se dirija de sua aldeia, da sua localidade, e anuncie as maravilhas. E isso até hoje é desta mesma forma. Não é possível que essa palavra, que um dia entrou em nós, não nos desperte a tomar tamanha atitude de também levar às pessoas algo maravilhoso, algo que nos salva, algo que nos dá esperança, algo que realmente nos leva a anunciar maravilhosamente o que o Senhor fez conosco, com o mesmo intuito de que tal transformação que ocorreu em nós também ocorra com as pessoas. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E aqui também algo que o irmão Alex também falou, que ninguém pode prever o que vai acontecer quando é levado um homem ou uma mulher a Jesus. O que essa pessoa vai fazer depois que conhece a Jesus? E aí nós vemos aquele exemplo da mulher samaritana e tantos outros. O despertar que há em André, porque ele vai procurar Pedro, seu irmão, e depois nós vamos ver que não para por aí, porque na própria palavra, em João capítulo 1, vai dizer, no versículo 41, ele achou primeiro a seu próprio irmão. Então, se aqui está dizendo que achou primeiro, significa que ele foi levado a despertar outros corações também, a anunciar essas boas novas. Também temos aqui
a questão dessa multiplicação, né? Porque André vai a Pedro, e nós vamos ver também que, quase com certeza, Filipe também ouviu alguma coisa de André acerca do Senhor. Filipe, nesse mesmo projeto multiplicador, ele ouve essas boas novas e logo desperta nele o interesse de anunciar a outro, e nós vemos aqui a figura de Natanael. E a questão também da mulher samaritana, que eu já mencionei. Então, irmãos, como introdução, eu queria deixar essas breves palavras para que a gente possa prosseguir hoje com esse maravilhoso efeito multiplicador. Assim como foi nos primórdios desses que são agora concitados a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Nada diferente dos tempos de hoje. O Senhor conta com cada um de nós, com esse maravilhoso efeito multiplicador que ainda prossegue. Muitos ainda precisam ouvir as boas novas. E hoje, da mesma forma que naquele tempo o Senhor contou com aquele João Batista, que foi o que preparou, e agora com esses discípulos que, na medida agora, vão ser treinados para serem os multiplicadores. E nós hoje, pela ação do doce Santo Espírito, estamos sendo instruídos também a darmos continuidade a esse efeito multiplicador, levar as pessoas a conhecerem a pessoa de Jesus Cristo. E aí nós podemos entender que esse primórdio, essa origem, essa gênese, ela tem realmente o seu projeto de continuar. E nós somos hoje aqueles que o Senhor conta para que possamos dar continuidade a isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu vou primeiro fazer a leitura dos versículos 43 até o 51. Nós vimos, então, na semana passada, essa caminhada desses 3 primeiros seguidores do Senhor, André, João e Pedro, e agora nós vamos prosseguir com Filipe e Natanael. Então, eu vou ler os versículos agora do 43 ao 51. Então, versículo 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era da Betsaida, cidade de André e de Pedro. Versículo 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Versículo 49. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Versículo 51, e último. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, antes de adentrar nos comentários acerca desses versículos 43 e 51, mais alguma coisa acerca de todas essas verbalizações, né? Acerca da pessoa de Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Rei de Israel, Filho de Deus. Nós precisamos ver que esses homens realmente declaram coisas acerca de Jesus Cristo, mas ainda sem uma experiência, sem uma realidade do que essas coisas significam. Então, é importante dizer que eles têm noção de quem é essa pessoa, mas a realidade do que todas essas expressões
que são citadas, só ao longo de uma caminhada com ele é que vai se chegar à plenitude do que cada coisa dessa significa. Então, muitas das vezes, nós vemos esses testemunhos, mas em momentos posteriores nós vemos falhas, demonstrações de que eles não tiveram a devida compreensão. E mesmo depois do Senhor ter partido, ainda há questões que precisam ser trabalhadas. Então, essa é a importância do Espírito Santo em nosso viver, para que ele realmente possa nos dar a realidade do que cada termo desse significa. Nenhum de nós consegue, por nós mesmos, com nossa capacidade intelectual, ter a noção exata do que cada qualificação dessa do Senhor representa. E é isso que o Espírito Santo tem feito conosco, dia a dia, até o dia que nós veremos perfeitamente o Senhor como ele é. Então, com relação aos comentários, eu vou iniciar aqui pelo versículo 43. Então, o versículo 43 diz assim: No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Então, aqui, irmãos, essa questão que aqui diz que Jesus partiu para a Galileia, encontrou a Filipe e já disse para ele: Segue-me, e Filipe seguiu o Senhor. Assim como nós vimos na semana passada, esse caminho ele é antes pavimentado, não foi uma coisa assim de imediato, né? Acredita-se que André, como lá nós vimos naquele versículo 41, que logo que André ele é suscitado a ir ao mestre e ele tem essa convivência com o Senhor, um relacionamento com o Senhor, ele é habilitado a anunciar esse Senhor. Então ele vai primeiro a Pedro e acredita-se que a segunda pessoa que ele procurou foi Filipe. Filipe, antes dele realmente se entregar ao Senhor, de realmente seguir o Senhor, ele recebeu o anúncio e crê-se que André foi essa pessoa. Nós vemos uma ligação muito grande entre Filipe e André. Nós podemos ver lá em João, no próprio Evangelho de João, no versículo, só encontrar aqui, quando aqueles gregos desejam ver Jesus, isso está em João capítulo 12, o versículo 20 diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Aí o versículo 22 diz assim: Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então veja que há uma relação entre Filipe e André. Filipe não foi diretamente ao mestre para dizer que os gregos queriam vê-lo. Ele procurou ali aquele que realmente tem a raiz de onde Filipe conheceu o Senhor, que é André. Então, aqui é um vestígio, e não estou concluindo isso, que pode realmente André ter levado as boas novas também a Filipe. E aí, nesse versículo 43, depois do apanhado, do testemunho, que é o que nós estamos aqui vendo nesses versículos do capítulo 1 de João, a questão do testemunho, a questão de que a palavra realmente fala, mas o testemunho vai convencer as pessoas acerca de Jesus Cristo. Então, cremos aqui que André também foi a Filipe e anunciou essa pessoa. E aí, quando há esse encontro aqui no versículo 43 do capítulo 1 de João, não há outra coisa senão Filipe seguir o Senhor. E vejam que esse seguir, ouvir do Senhor e seguir é algo que é trabalhado e que os corações são suscitados aqui quando são chamados pelo Senhor, eles se entregam. Louvado seja o Senhor. Versículo 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então, é um versículo que dá mais ou menos uma confirmação de que cremos, pelo menos eu creio que André realmente deve ter ido a Filipe, porque eram da cidade, eram conhecidos, e André, com certeza, isso na minha maneira de ver, deve ter falado do Senhor. Preparou o caminho, assim como nós estamos vendo. João Batista preparou o caminho para André e para João, e agora
André está levando a curso essa caminhada de multiplicação de testemunho do Senhor. Versículo 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então, irmãos, vejam agora a sequência desse efeito multiplicador. Então, nós começamos lá com João Batista, depois vimos André, depois vimos João, depois vimos Pedro. Agora estamos em Filipe, que é a ele anunciadas as boas novas, e Filipe, da mesma maneira, suscitado em seu coração, realmente agora levar as boas novas a outras pessoas. Do seu interior fluirão rios de água viva. Então, o que mais marca esses versículos nós estamos vendo acerca dessas testemunhas é o que é introduzido nelas, um desejo ardente dessa mensagem do Cordeiro ser levada a muitos que precisam. Então, isso é marcante, isso é algo que precisamos realmente nos debruçar e ver como é poderoso isso. O Senhor não usou de coisas humanas para que esse evangelho fosse pregado, mas o Senhor fez com que no coração de cada um fosse despertado esse desejo maravilhoso. E hoje, pelo Espírito Santo, aqui somos levados a levar as boas novas às pessoas. E aqui nós vemos agora Filipe sendo introduzido nessa multiplicação. Ele vai procurar outro conhecido seu, que é Natanael, também um galileu da mesma região, conhecido dele. E aí ele vai anunciar: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então, irmãos, nós estamos nessa sequência vendo todo esse efeito multiplicador e ficamos muito alegres por isso. Tudo aqui é realmente por algo que é suscitado em nossos corações, não por obrigação, não porque devemos fazer, mas sim porque nossos corações são lançados, são realmente agora suscitados, a que anunciemos coisas maravilhosas demais para nós, que um dia, pela misericórdia do Senhor, nos chegou. E não dá para a gente reter isso. Precisamos levar outros a que também recebam a mesma mensagem. E aí vamos para o versículo 46, que diz assim. Antes eu queria só voltar ao 45, dessa questão do que diz assim. Lá em André, quando André vai falar com Pedro, né, que é o primeiro que ele anuncia, ele diz assim: achamos o Messias, que é o Cristo. Já com Filipe, ele vai dizer: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem nos se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então, vemos toda essa questão, como eu já tinha falado, dos atributos dados a Jesus. Eles são vários, mas a gente percebe aqui que eles ainda não têm o real entendimento acerca de todas essas coisas. São coisas realmente do Senhor, todos esses atributos pertencem a Ele, mas é necessário toda uma vida com essa pessoa para que esses atributos sejam realmente incorporados. Nós vemos aqui, a exemplo disso, por exemplo, Mateus capítulo 16, o versículo 13. Então, eu pediria que a gente fosse lá. Mateus capítulo 16. Estamos falando dos atributos do Senhor. Então, naquela passagem de Mateus 16, porque, vejam, esses discípulos estão dizendo: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Messias, mas naquele diálogo que o Senhor tem com eles, em Mateus 16, o Senhor lá diz, no versículo 13, indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Versículo 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. E o versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então vejam, nessa altura, eles lá deram todo aquele testemunho, mas vejam que
Só um aqui vai dizer, que é Simão Pedro. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, por aqui nós vemos, irmãos, que mesmo eles, naquela origem lá, eles proferiram várias coisas acerca do Senhor, mas eles ainda não tinham a realidade. Veja como esse discurso que está em Mateus 16, que Pedro diz que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, mas o próprio Senhor diz no versículo 17: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então vejam que todos esses atributos do Senhor, nós só vamos poder ter a realidade do que eles significam através de revelação. E aqui a prova cabal disso. Em João, capítulo 14, então, João capítulo 14, vamos ver outra questão com relação a todos esses atributos que esses discípulos, que esses seguidores, primeiros seguidores, fazem acerca do Senhor. Mas nós vemos que ainda é muito embrionário. Então, lá em João 14, os versículos 5, 6 e 7, que dizem assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o versículo 7. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E prosseguindo, versículos 8 e 9. Replicou-lhe Filipe, Filipe aqui: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí no versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, irmãos, e lá em Marcos, capítulo 6, versículo 49. Marcos, capítulo 6, versículo 49. Diz assim: Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Então, vejam, irmãos, todos esses atributos que esses primeiros seguidores atribuem ao Senhor, eles ainda não têm uma realidade acerca do que cada coisa significa. Filho de Deus, Messias, o ungido, o encarnado. E isso só realmente com a convivência, só realmente com todo o tempo que passariam com o Senhor. E ainda mesmo assim, precisariam que o Espírito Santo os iluminasse. E assim somos nós também. Voltando lá então a João, capítulo 1, nós paramos então no versículo 45. E aí, o versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode ser alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Eu esqueci aqui, irmãos, que aí vem uma pergunta: quem é esse Natanael? Porque nós vemos um diálogo assim, de uma profundeza, ele vai depois falar coisas acerca do Senhor, e nós perguntamos, e Natanael, assim como nós estamos vendo uma sequência de homens que vão seguir o Senhor, onde está Natanael? E aí alguns eruditos, eles relacionam Natanael à pessoa de Bartolomeu. E é interessante que nós vamos ver onde isso está. Todas as vezes em que, quando são os 12 discípulos escolhidos, sempre a pessoa de Natanael está depois de Filipe. Nós podemos ver em Mateus capítulo 10. Então, Mateus capítulo 10, os versículos de 1 a 4, quando o Senhor escolheu os 12. Então, está lá. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus a autoridade para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Versículo 3. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Da mesma forma, em Marcos, capítulo 3,
quando vai fazer referência aos 12, a ligação entre Filipe e Bartolomeu, que os eruditos sugerem que seja Natanael. Então, lá em Marcos 3, Marcos capítulo 3, versículos do 13 ao 19. Diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade e expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, veja a sequência: André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E aí, por último, Lucas 6, os versículos de 12 a 16. Lucas 6, de 12 a 16. Então, Lucas 6, diz assim, 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e os escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João. Aí vem Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então, irmãos, nós aqui por esse apanhado nós podemos ver essa possibilidade de que esse Natanael, voltar a João capítulo 1, que esse Natanael possa ser Bartolomeu. E aí, voltando lá ao versículo 46 de João capítulo 1, em que diz assim: perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Então vejam, irmãos, mesmo Natanael, né, essa pessoa que vai, como nós vamos ver, anuncia coisas do Senhor, ele é realmente alguém voltado para a promessa do Senhor de sua vinda, de que viria esse Salvador. Mas veja, quanto preconceito. É aí que eu digo, esses homens, eles falam atributos do Senhor, mas ainda não tem essa realidade. Isso aqui é mais uma prova disso. Porque veja o preconceito, né? Como ele disse. De Nazaré pode sair alguma coisa boa. E quando ele fala isso, irmãos, não é que ele se coloque numa posição superior, porque ele também é um galileu. Ele também é dessa região humilde. Assim como Nazaré, Natanael também é de uma região da Galileia. Então vejam quantas coisas esses homens são tomados ainda de preconceito. A visão que eles têm ainda muito curta, muito ainda necessitados de que o Senhor possa abrir realmente os olhos deles, os olhos espirituais. Mas vejam a função aqui de Filipe, porque ele responde assim: respondeu Filipe, vem ver. E isso já é desde o primórdio, quando o Senhor tem aquele encontro lá com André e João, que o Senhor realmente já incute isso, que vindo e vendo, eles vão realmente tirar essas amarras, todos esses preconceitos. E aí nós hoje vemos no nosso dia a dia, quando nós pregamos o evangelho, as pessoas, quanto preconceito, quantas coisas que foram estabelecidas que são distorcidas em relação à palavra, e a necessidade que o Espírito Santo possa lavar, e que as pessoas, como também foi dito, precisam ver e ver em nós testemunhas vivas para que essas coisas sejam tiradas. E aí a importância do que nós estamos vendo nesses versículos, que começamos na semana passada, do testemunho. A palavra convence e o exemplo arrasta. Não tem maior atuação do que o exemplo que nós fomos dar às pessoas para tirá-las de tantos preconceitos, de tantas coisas distorcidas que, infelizmente, estão na mente das pessoas. Então, a importância de sermos testemunhas, de termos não só a palavra,
mas temos uma vida consagrada ao Senhor, uma vida em que as pessoas realmente sejam arrastadas ao Senhor, não só pelo que falamos, mas pelo que elas veem que nós tomamos como atitude no nosso dia a dia. Louvado seja o Senhor. E aí, prosseguindo o versículo 47, diz assim: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então, irmãos, vejam, da mesma forma que lá nós vimos na semana passada, que o primeiro contato do Senhor com Pedro, né, ele anuncia a Pedro o que ele vai fazer, o que para que Pedro seria designado. Aqui nós vemos o próprio Senhor, mesmo sabendo que Natanael tinha todo aquele preconceito, uma visão distorcida, mas o Senhor dá realmente um testemunho acerca do que esse Natanael é, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Uma pessoa realmente que, embora com esse preconceito, mas um coração puro, destinado a ser transformado pelo Senhor. E é isso que o Senhor procura hoje, como sempre procurou. Corações, ainda que mentes ainda com tantos preconceitos, mas corações que podem realmente se deixar levar pelas boas novas. E aí o versículo 48, que diz assim: perguntou Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. E aí, irmãos, nesse 48, né, que aqui, quando diz que Filipe estava debaixo da figueira, ali significa que essa questão de Filipe estar, de Natanael estar debaixo da figueira, significa alguém realmente centrado no Senhor, alguém que está meditando, alguém que desfruta da palavra, alguém que realmente está com o coração no Senhor. E é esse o homem que o Senhor quer. E que, com certeza, o trabalhar do Senhor vai tirar todos a carga de preconceito que Natanael e qualquer um de nós temos. E que o Senhor realmente nos liberte de todas essas coisas. E aqui, o Senhor, ele dá um relato da sua onisciência, mas a onisciência é ainda um pouco assim, muito próxima, né? Porque ele vai dizer que ele viu Filipe muito tempo antes ali, quando ele estava debaixo da figueira, meditando. Mas a gente sabe que o Senhor, a onisciência dele de conhecer Natanael, não era antes desse tempo, mas muito antes de Natanael mesmo ter uma substância informe, ser alguém. E isso é o que o Senhor, como ele mesmo disse, isso está em João capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, esse relato que o Senhor dá acerca da pessoa de Natanael, lembrando um fato que aconteceu muito próximo ali, aquele encontro, o Senhor já conhece Natanael muito antes mesmo de Natanael vir a ser uma substância, de ser concebido. E assim também é o Senhor conosco. Ele nos conhece muito bem e desde a mais origem remota, quando ele nos separou por seu grande amor. E aí nós vamos para... voltando aqui, essa questão de Natanael, desse preconceito que Natanael tem, nós somos remetidos, e aí eu vou deixar para depois, acho que vai melhor deixar, porque aí fica mais claro quando for explicado. Mas aqui uma questão de preconceito também vai se dar no versículo seguinte, porque diz assim no versículo 40, eu vou ler os 3 versículos, o 49, o 50 e o 51, diz assim: então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E aí aquela questão, ele exclama muitas coisas, né? Ele diz que o Senhor é o filho de Deus, o rei de Israel, mas como nós vimos, irmãos, só realmente um relacionamento com o Senhor é que vai levá-lo à claridade do que todas essas coisas significam. E assim o Senhor tem feito conosco, a nós compreendermos quem ele verdadeiramente é através do seu doce e santo Espírito. O versículo 50, ao que Jesus lhe respondeu: por que diz que te vi debaixo da figura cresce? Pois maiores coisas do que estas verás. E o versículo 51, para poder eu fazer aquele comentário que eu deixei. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então,
Com relação a Natanael, essa visão que Natanael, que o Senhor passa para Natanael, além daquela questão dele ter visto momentos antes que Natanael estava debaixo da figueira, o acrescentar do Senhor no versículo 51 já é um acrescentar que todos os discípulos, e nós, né, somos incluídos, somos realmente aqui agora levados a um testemunho, porque nós vimos desde do versículo 35, nós vimos na semana passada, testemunhos do Senhor. Agora o próprio Senhor vai dar testemunho de sua obra a nós, do alcance dessa obra, o que vai fazer conosco. E o versículo 51, quando vai dizer, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso é algo agora que o Senhor vai dar como conforto a cada um dos seus seguidores. Nós estamos nessa caminhada, irmãos, dia após dia, o Senhor abrindo cada vez mais os nossos horizontes, abrindo nossos olhos espirituais. E nós estamos vendo realmente isso que foi anunciado aqui pelo próprio Senhor a eles, o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós vemos toda essa realidade, toda essa realeza, todo esse plano de Deus em realidade. Tudo isso ocorrendo graças a essa obra de um dia o Senhor ter deixado o alto trono e vindo até nós. E hoje, a relação nossa que estava rompida entre o homem e Deus, o Senhor foi o mediador, aquele que restabeleceu tudo. E nós hoje vemos esse céu aberto e podemos realmente ter comunhão com o nosso Criador, através da obra maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E também acerca dessa visão que o Senhor passou para ele. Nós nos lembramos como agora o Senhor pode acrescentar ele mesmo como esse que é o mediador entre Deus e o homem. E nós vemos quando houve lá em Jacó, isso está no capítulo 28 de Gênesis, né? Quando Jacó tem uma visão que não é ainda esta visão aqui, ainda falta algo para completar essa visão que Jacó teve. Isso se encontra lá em Gênesis capítulo 28, o versículo 12, diz assim: "E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela." Jacó só viu uma escada. E agora nós podemos ver o próprio Senhor dizendo que ele, não é agora essa escada. Ele agora é aquele que é possível com que o céu para nós esteja aberto e nós possamos agora, graças à obra dessa pessoa maravilhosa, voltar a nos relacionarmos com nosso Senhor. O caminho que foi rompido, o Senhor agora restaurou. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, são essas as considerações e que o Senhor nos ilumine e os irmãos fiquem abertos para poder compartilhar e dar prosseguimento. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia.